Olá, Itavuano, tudo bem? Então hoje a gente vai corrigir os exercícios do capítulo 1 da apostila 3, que são das páginas 12 e 13, tá? Que tem pouquinha coisa, já atividades e o pense pouco mais, são 9 exercícios juntos, né? Então, página 12, exercício número 1. Indique as afirmativas verdadeiras. A letra A. Cravos e espinhas não devem ser espremidos. Sim, pessoal. Cravos e espinhas são tipo uma infecção, né, micro-organismo da pele. E o certo é não ficar mexendo, que piora, tá? Então você tem que deixar, tratar com creme, né, alguma coisa, aí, né, dermatologista, mas ficar espremendo, pior, porque pode deixar marca, tá? Principalmente espinha. B. A melanina protege o corpo contra a perda de água? Não, pessoal, a melanina protege o corpo contra a radiação ultravioleta, tá? Não é nada contra a perda de água. A melanina é o que dá cor para nossa pele e ela vai proteger contra o sol. C. A camada de queratina filtra totalmente a radiação ultravioleta? Não, a gente não tem essa proteção totalmente, por isso que a gente tem que passar protetor, evitar o sol, tá bom? D. A cor da pele é dada pela quantidade de melanina? Sim, aí sim. E. As pessoas morenas não precisam usar filtro solar? Não, pessoal, tem que usar também, tá? Tem que ter a proteção. F. Ao evaporar, a água do suor retira o calor da pele, o que ajuda a diminuir a temperatura do corpo? É exatamente isso que a água faz. Regula a temperatura do nosso corpo, não deixa aumentar, tá bom? Então, assinalamos A, D e F. 2. Quais as duas camadas que formam a pele? De que tecidos ela se compõe? Pessoal, a pele é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo. E ela é formada pela epiderme, que é um tecido epitelial, tá? E pela derme, que é um tecido conjuntivo, tá bom? Então, as camadas são epiderme e derme, e os tecidos epitelial e conjuntivo. E por que a pele é órgão? Porque ela é formada por dois tipos de tecido, tá? O mais normal é a gente achar que a pele é tecido, porque ela tá pra fora, né, do nosso corpo, ela faz o envolvimento, né, vamos dizer assim. Mas ela é um órgão, porque a epiderme é um tecido, que é o tecido epitelial, que é a parte de cima, e logo abaixo da epiderme tem a derme, que é o tecido conjuntivo. E a pele é formada pelos dois tecidos, tá bom? 3. Qual é a função da queratina? Onde ela é encontrada? A queratina diminui a perda de água pela pele, protege contra desidratação, tá? Protege também contra a ação de bactérias e outros micro-organismos. E ela se encontra na camada mais externa da epiderme, que composta de células mortas, que é o tecido epitelial. Essa parte que a gente tem os pelinhos, né? Essa parte mais de fora. 4. Qual é a função da melanina? A melanina é uma substância escura que dá cor à pele e protege contra os raios ultravioletas do sol, certo? 5. Por que pessoas de pele clara ficam mais morenas quando tomam sol? Qual a importância dessa mudança? Pessoal, a quantidade de melanina, né, que a gente viu, que determina a cor da pele, né? E a exposição ao sol aumenta essa quantidade ali naquele momento, né? Então, a maior quantidade de melanina é importante porque filtra mais os raios ultravioletas e protege melhor a pele desses raios, tá? Então, ela vai ficar naquele momento ali mais moreninha ou até vermelhinha, mas é uma coisa boa, é pra pele dela proteger mais contra o sol, tá bom? E depois sai, né? Depois volta ao normal. E aí, página 13, exercício número 6. O que acontece com os vasos sanguíneos da pele no calor e no frio? Explique por que essas reações são importantes. Pessoal, no calor, os vasos sanguíneos da pele, eles se dilatam, eles aumentam um pouquinho o tamanho, né? E levam mais sangue à superfície do corpo, tá? Próximo à superfície do corpo, próximo da pele,
fica mais fácil liberar o calor do sangue para o ambiente, porque ele não pode ficar com esse calor ali. Ele não pode aumentar a temperatura do corpo, ele tem que controlar. Então, ele precisa extravasar esse calor do sangue para o ambiente, tá? No frio, acontece o contrário. No frio, a produção de suor diminui e os vasos sanguíneos, eles se contraem, eles ficam mais fininhos, vamos dizer assim, e reduz a perda de calor, tá? Pode-se concluir que essas reações são importantes para regular a temperatura do corpo. Então, é calor, tá muito quente, ele dilata, ele cresce, para chegar o calor perto da pele para extravasar esse calor, que aí sai por forma de suor. No frio, o contrário, ele fica mais retido, mais contido, ele fica contraído, tá? Justamente para não perder calor, porque no frio tudo que a gente não quer é perder calor. A gente quer segurar o calor para esquentar o corpo, tá? Pense um pouco mais, exercício número 1. Na tatuagem, os desenhos são feitos com pequenas gotas de tinta injetadas na pele. A tatuagem é, em princípio, permanente, só pode ser removida por laser ou cirurgia. Pense e responda. A tinta é injetada na epiderme ou na derme? Justifique sua resposta. Pessoal, a epiderme é a camada mais externa. Ela é composta de células mortas. E todo dia no banho, a gente lava com bucha, a gente retira essas células. Se a tatuagem fosse na epiderme, ela sairia, né? A tatuagem definitiva. Mas ela não sai, então ela é injetada na derme, no tecido conjuntivo, lá dentro da pele, tá? A tinta da tatuagem é injetada na derme, pois a epiderme possui camadas de células que se soltam diariamente, o que faria a tatuagem desaparecer após algum tempo, tá bom? 2. Por que devemos beber mais água depois de fazer exercício físico, principalmente em dias quentes? Porque quando a gente faz exercício físico, pessoal, a gente transpira muito, a gente perde muita água, né? Porque o nosso corpo precisa regular para não aumentar a temperatura. Então, a gente tem mais sangue circulando, porque o nosso músculo está funcionando, ele precisa de mais oxigênio. Então, tudo isso aumenta a circulação, faz com que a nossa temperatura do corpo tende a aumentar. Mas isso não pode acontecer, tá? Então, o que o nosso corpo faz? Muito inteligentemente. Regula esse calor. Como? Perdendo água para não esquentar, tá bom? Então, a gente perde muita água para regular a temperatura, então a gente tem que ingerir essa água, tá? A gente até fica com a boca seca, né? Justamente por isso, certo? 3. O vitiligo se caracteriza por manchas brancas na pele, como mostra a figura ao lado. É provocado pela destruição de um tipo de célula. Que célula é essa e o que ela produz? Ó, tá relacionado, gente, com a cor da pele da pessoa. Que célula será que é essa? É o melanócito, é a célula, tá? E o que ela produz? Ela produz a substância melanina, que é a que dá cor à célula, tá bom? Pessoal, hoje é só isso. Próxima aula a gente vai começar o capítulo 2, tá? E aí a gente põe vídeo e continua fazendo exercício, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vem falar comigo, não fica com dúvida, tá? Que eu sempre respondo quando possível, tá? Um beijão, tchau, tchau, até mais.